Outra forma de multiplicarmos vetores é utilizando a definição de produto vetorial. Então, se o produto escalar resulta em um escalar, o produto vetorial resulta em um vetor. E esse vetor resultante então do produto vetorial, ele tem um significado físico. De uma forma bem parecida, nós temos então o produto vetorial A vetorial B. Ele é nada mais, nada menos do que o módulo de A vezes o módulo de B vezes o seno do ângulo formado por esses dois vetores. Essa definição aqui, ela de certa forma é bem parecida com a definição do produto escalar. O produto escalar considera o seno do ângulo formado. Desculpa, o cosseno do ângulo formado. O produto vetorial considera o seno do ângulo formado. Mas ela é uma definição ainda incompleta, porque o resultado tem que ser um vetor. Então aqui nós colocamos um vetor unitário normal à superfície formada pelos vetores A e B. Então essa é uma das principais diferenças. Como o resultado é um vetor, aqui precisamos de uma definição vetorial. Então, dados dois vetores A e B, o resultado do produto vetorial, dado um ângulo formado entre esses dois vetores, só pode ter duas possibilidades. Ou é um vetor apontando para cima, ou é um vetor apontando para baixo. Então, qual a regra que se utiliza para saber qual a direção desse vetor? Porque são só duas possibilidades de vetor normal ao plano. Se nós apontarmos o dedo indicador na direção do vetor, do primeiro vetor, o dedo médio na direção do segundo vetor, o polegar aponta na direção do produto vetorial. Nesse caso, A vetorial B aponta para baixo. Então, o resultado desse produto vetorial é um vetor normal apontando para dentro da folha. Tá? Se fosse o contrário, B vetorial A, o resultado seria saindo da folha. Então, são essas as possibilidades de produto vetorial. Como fica o cálculo, por exemplo, em coordenadas cartesianas? Em coordenadas cartesianas, a vetorial B é calculado como o determinante de uma matriz 3×3. Nessa matriz, na primeira linha, temos os vetores unitários. Na segunda linha, nós temos as componentes do primeiro vetor. Então, aqui ficam a x, a y e a z. Na terceira linha, componentes do segundo vetor. Então, o cálculo de produto vetorial é um pouco mais difícil, porque nós precisamos aqui fazer aquela regra, né, de multiplicar termos numa direção, somando e depois subtraindo termos na outra direção. São pelo menos 6 cálculos. Então, o produto vetorial é um pouco mais complicado de se calcular, mas não é nada tão difícil assim. Lembrando sempre que produto vetorial é sempre tem sempre como resultado um vetor. Para ficar mais claro isso, um exemplo numérico. Dados os vetores A e B, mesmo caso anterior, o vetor A é o 3ax e o vetor B é o ax mais ay. Qual o produto vetorial A vetorial B? E qual o produto vetorial B vetorial A? Então vamos lá. O produto vetorial A vetorial B, precisamos montar a nossa matriz 3×3 e calcular o determinante. Então, na primeira linha, vetores unitários.
Segunda linha, componentes do vetor A. Então, na direção x, o valor é 3. Y e z, os valores são 0. E na terceira linha, componentes do vetor B. 1ax, 1ay, 0az. Eu costumo calcular determinante de matrizes 3×3 estendendo aqui duas colunas. Então, eu vou estender essas duas primeiras colunas aqui do lado. E agora, então, calculando as multiplicações, 0, 0, 3. Então, aqui tem 3az menos 0, 0 e 0. Então, 3az é o valor do produto vetorial A vetorial B. O que acontece se nós invertermos a ordem dos vetores? Colocando aqui na primeira linha, mais uma vez, os vetores unitários. Na segunda linha, nós colocamos as componentes do primeiro vetor. Na terceira linha, componentes do segundo vetor. Estendendo as duas colunas. Agora, então, fazendo a multiplicação, 0, 0, 0, menos 0, 0, menos 3az. Então, qual a conclusão? Se nós invertermos a ordem do produto vetorial, nós temos um resultado que troca de sinal. Então, A vetorial B é igual a menos B vetorial A. É possível de visualizar isso? Vamos tentar aqui desenhar isso no espaço tridimensional. Então, aqui são os eixos x, y e z. E sobre esse sistema de coordenadas, nós vamos desenhar esses dois vetores. Então, o vetor A tem comprimento 3ax. Vou colocar aqui de outra cor. O vetor A, então, tem comprimento 3ax. O vetor B tem comprimento 1ax mais 1ay. Então, é um vetor que aponta para cá. No primeiro caso, A vetorial B. A vetorial B, esse é o primeiro vetor, esse é o segundo vetor. Então, na nossa regra da mão direita, A vetorial B aponta para cima. Então, A vetorial B tem comprimento 3 na direção AZ. E agora, o vetor resultante de B vetorial A. B vetorial A aponta no sentido contrário. Então, ele tem comprimento 3, mas na direção negativa de AZ. Então, dado o plano formado por A e B, que é o plano XY, o vetor resultante do produto vetorial aponta normal ao plano. Dependendo da ordem dos fatores aqui, aponta num sentido ou no outro. Mais uma interpretação física dessa relação de produto vetorial, comparando com o produto escalar. O que acontece se dois vetores A e B apontam na mesma direção? Se dois vetores A e B apontam na mesma direção, seno do ângulo é 0.
Então, dois vetores que apontam na mesma direção têm produto vetorial nulo. A mesma coisa se esses vetores apontam em direções contrárias. Tá? Agora, se esses vetores apontam ou formam entre si um ângulo de 90 graus, o seno de 90 graus é 1. E esses dois vetores produzem um terceiro vetor que tem o seu valor máximo. Então é como se fosse o dual do produto escalar. O produto vetorial tem o seu valor nulo quando os vetores apontam na mesma direção e tem seu valor máximo quando eles são perpendiculares entre si.